Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de materiais e equipamentos elétricos. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai tratar da nossa unidade 2 do curso, em que a gente vai ver conceitos de medição. É muito importante na engenharia elétrica, a gente não consegue fazer praticamente nada, né, seja na engenharia elétrica, seja em outras engenharias, sem medir unidades de grandeza, sem ver, por exemplo, como que está a tensão da sua bateria, às vezes a tensão da sua pilha, a tensão da rede elétrica, a corrente que passa por um circuito. Sem fazer essas medições, dificilmente a gente vai conseguir ter uma ideia de como que está o funcionamento, por exemplo, do nosso circuito, se ele está correto, se está incorreto, né? Então, se a gente precisa desligar algo por segurança, por exemplo. Então, o conceito de medição ele é muito importante na engenharia elétrica, assim como em todas as outras engenharias. Então, a unidade 2 ela vai tratar justamente dos conceitos básicos de medição e a teoria básica dos erros. Pessoal, fazendo uma rápida revisão da aula anterior, a gente tratou naquela aula sobre o Sistema Internacional de Unidades, né, e a sua motivação de criação. A gente viu que o Sistema Internacional de Unidades ele veio resolver um problema de padronização. A gente viu que tinha várias nações, vários países com padrões diferentes, e à medida que o mundo se tornou mais globalizado, ficou cada vez mais difícil ter essa conversa entre si. A gente viu, inclusive, que no começo tudo era baseado em aspectos pessoais, como o pé do rei, a distância da mão do rei até o nariz, e assim por diante. Então, aspectos que não estavam fundamentados em algo que imutável, ou seja, algo que não se troca, que não muda, né? E aí veio, então, o SI para passar por essa lacuna, né, tentar fazer essa padronização. E a gente tem ali a criação, então, das unidades bases, né, que a gente tem, por exemplo, o quilo, o metro, o segundo e assim por diante, né. A gente tem também o estabelecimento de regras para os prefixos, para as unidades derivadas e suplementares, e o Brasil passa também a adotar o sistema internacional lá em 1968. Então, a gente utiliza aqui no nosso país o SI, o Sistema Internacional de Unidades. Naquela aula, a gente também viu o que é um prefixo e quais são os mais relevantes aqui dentro do contexto de engenharia elétrica. A gente viu, por exemplo, que os mais importantes são quilo, mega, giga. O pessoal da computação trabalha bastante, por exemplo, também com tera. E os outros, né, mais utilizados são o cent, o mili, o micro, o nano e o pico. Então, sempre que a gente vai estabelecer, por exemplo, uma unidade de capacitância, a gente vai estar utilizando os prefixos, porque a unidade Faraday ela é uma unidade bastante grande. Então, um Faraday quer dizer uma capacitância de alto valor. Então, frequentemente a gente vai ver capacitores da ordem de, por exemplo, microfaraday, nanofaraday, até mesmo picofaraday. Já volts, uma unidade de potencial elétrico, a gente com frequência vai ver, por exemplo, 10 kV, 38 kV, ou seja, unidades maiores. Assim como em eletrônica analógica, por exemplo, eletrônica básica, a gente vai ver unidades de mili, de cent, às vezes. E aí os resistores, por exemplo, também vão trabalhar bastante com esses prefixos de quilo-ohm, mega-ohm, miliohm, né? Então, vai trabalhar bastante com esses prefixos e é algo que a gente viu também lá na aula passada. A gente viu como que a gente escreve e representa corretamente unidade. Então, existem padrões estabelecidos para a gente escrever, né, a grafia ser correta. Por exemplo, ao escrever 1 miligrama, a gente tem que ter, então, o espaço, né, a gente tem que usar o prefixo adequadamente. Então, M minúsculo quer dizer o mili, né? E a unidade que seria o G minúsculo. Então, esse daqui seria o correto, né? Hertz, por exemplo, se for escrever a frequência da rede elétrica, 60 Hz, a gente viu que tem que ter o espaço. Primeira letra aqui seria o H maiúsculo, não termina em S porque já termina em Z, aí isso exime a necessidade de a gente colocar o S, e, portanto, a grafia correta seria essa aqui do meio. O kilovolt, né, a gente viu que o correto seria esse daqui, em que a gente tem o prefixo sendo escrito
né, por extenso, juntamente com a unidade, que é o volts. Né, nesse caso, como o volt termina em T, eu posso acrescentar o S para designar o plural, né, e o quilo escrito dessa maneira com Q, não com K. Então, todos esses conceitos a gente viu lá na aula passada. E assim, também, por último, para finalizar essa nossa revisão, a gente identificou os símbolos principais dos elementos do circuito, e isso permite, por exemplo, a gente olhar para esse circuito que está na tela de vocês agora e identificar certinho quais são esses equipamentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, os resistores, então aqui tem um resistor de 1 kΩ, um resistor de 2 mega. A gente tem o nosso terra, certo? E esse daqui é um terra diferente, é um terra de chassi, quer dizer que essa fonte aqui, ela está aterrada, o chassi dela está aterrado. A gente viu também a simbologia, por exemplo, de um indutor, em que tem as representações da bobina daquele indutor. Esse daqui, o nosso capacitor. Então, com base na simbologia, eu consigo reconhecer em um circuito os meus elementos. E vocês vão usar isso daqui demais, né? Então, para a gente passar para o papel que está em um circuito físico, é justamente utilizando essa simbologia que a gente vai estar representando. E aqui tem todos, né, aqueles símbolos que a gente viu lá na nossa aula passada. Bem, pessoal, então, entrando aqui já nos aspectos da aula de hoje, com relação à medição e teoria básica de erros, eu começo com uma frase aqui do Lord Kelvin, que ele disse que se você não pode medir algo, você não consegue também melhorá-lo. E quando ele disse isso, eu imagino que ele não estava se referindo apenas às grandezas físicas. Eu imagino que ele estava se referindo também a aspectos, inclusive, não físicos, como, por exemplo, a sua capacidade de desenvolvimento, a sua capacidade de comunicação. Então, tentem sempre medir como que está o seu desenvolvimento, o seu desempenho, e assim vocês vão, com certeza, conseguir estar em constante melhora, porque você está medindo aquilo, você está melhorando aquilo. É bem simples, um exemplo básico de que você está melhorando em algo, por exemplo, você faz uma corrida, você pratica um esporte e corre em volta de uma praça ou de um parque. Se você não medir o seu desempenho ou a sua parcial de tempo, por exemplo, o tempo que você gasta para completar uma volta, ou o tempo por quilômetro percorrido, sem essas métricas, você não vai conseguir melhorar o seu desempenho. Você vai ficar perdido, você não sabe se está mais rápido, mais devagar, se está melhorando, se está piorando. E isso pode ser elevado, né? Aqui a gente falou de uma grandeza física, mas isso pode ser elevado para aspectos profissionais, aspectos pessoais da nossa vida. Então, fica aí uma frase, né, do Lord Kelvin: se você não pode medir algo, você não pode melhorá-lo. Bom, com relação às questões chaves da aula de hoje, pessoal, primeira delas, o que é medir e quais são os principais métodos de medida? Segunda, como que a gente distingue as propriedades dos instrumentos, né? Que a gente tem várias, por exemplo, indicação, resolução, fundo de escala, range, então tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Terceira, quais que são os tipos mais comuns de erros nas medidas? Né? E quais são as causas e o tratamento que eu quero dar para evitar ou eliminar esse erro? Diferenciar exatidão e precisão. E aqui sempre tem existe bastante confusão desses dois termos, eles são distintos. Precisão é uma coisa, exatidão é outra. E a gente vai trabalhar melhor esses conceitos na aula de hoje. Por fim, a gente vai ver como que a gente realiza operações matemáticas com algarismos significativos. Bom, então começando aqui com a definição de medição, eu pergunto para você, o que é medir? Para você, o que é medir? Eu falo para você medir algo, o que você faz? Por exemplo, se eu falar para você, meça essa lata de refrigerante, a intuição, né, nossa, do ser humano, basicamente vai ser de pegar uma régua, né, com uma escala, né, milimetrada ali, e vai lá e mede as dimensões, por exemplo, dessa lata de refrigerante. Isso é um tipo de medição, é uma medição de uma grandeza, a grandeza de comprimento, metro. Certo, tudo bem. Mas só que só por essa lata de refrigerante já dá para fazer muitas outras medidas. Você pode, por exemplo, pensar em medir o volume de líquido que cabe ali dentro. Você pode medir, por exemplo, dizer que o volume que cabe ali é de 350 mililitros ou 350 ml. Você pode pensar em pesar essa latinha em uma balança
e a massa dela você vai ver que vai dar 38 gramas, por exemplo. Então, quando a gente fala medir, o nosso cérebro ele está muito preso ao conceito de medir dimensões, né? Mas, na verdade, a gente pode expandir isso para muitos outros conceitos, muitos outros aspectos. Então, só com essa latinha de refrigerante, a gente tem aqui, por exemplo, 3 possibilidades de medição: comprimento, volume e massa. E a medição é muito importante, por exemplo, um simples exemplo de regulação de segurança, de velocidade. Então, por meio da medição, você consegue controlar a velocidade dos veículos em uma via, garantindo a segurança de quem está passando por ali, por exemplo. Né? Então, a aferição, a medição, ela garante, por exemplo, nesse caso, a segurança de pedestres e dos próprios condutores que estão ali passando pela via. Então, esse daqui é um exemplo clássico de medição. Você pode medir a temperatura, você pode, inclusive, ter uma previsão, né, com base em dados anteriores ou com base em aspectos climatológicos. Você pode medir a temperatura e saber, por exemplo, se você tem que sair de casaco ou se você pode sair com uma roupa mais leve para não passar calor. Né? Claro que na nossa região de Uberaba aqui é muito mais frequente a gente passar calor que frio, mas se você, por exemplo, está no Canadá, em uma região mais ao norte do Canadá, em que o frio é muito intenso, uma região de frio intenso, você, com base ali no seu smartphone, você já consulta qual é a temperatura externa do ambiente e você já sabe qual tipo de agasalho você vai ter que sair, se é um agasalho mais pesado, menos pesado. Então, a medição, ela, com base nessa medição, você já consegue definir como que vai ser ali a sua saída, né? De casa. Então, mais um exemplo aí clássico, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é a medição de temperatura. Mas tá, em termos elétricos, né, a gente pode medir também as nossas variáveis elétricas. A gente sabe que, por exemplo, eu posso pegar aqui um instrumento chamado megômetro, né, que é justamente esse que está mostrado aí na tela para vocês, e medir a resistência elétrica. Então, com esse instrumento aí, eu estou medindo a minha resistência, quantos ohms que tem, por exemplo, a bobina de um motor, e assim eu sei se esse motor está legal, ou se ele precisa ser trocado. E assim, poder fazer várias medidas de resistência, ver se um resistor está adequado para o seu circuito ou não, e assim por diante. Você pode medir o potencial elétrico, a tensão elétrica. Então, aqui, por exemplo, você tem a medição de tensão, por meio de instrumentos de medida diferentes. Dá para ver que, por exemplo, do lado direito, isso daqui é um instrumento chamado multímetro. Né? Então, multi, porque justamente ele mede várias variáveis elétricas. Ele pode medir, por exemplo, tensão, corrente, frequência, resistência, e assim sucessivamente. Né? Então, mais um exemplo aqui dentro da realidade do mundo da engenharia elétrica, a gente pode fazer a aferição de um potencial elétrico de um circuito. Qual que é a tensão que está chegando, por exemplo, na tomada da sua casa, na sua residência? Né? Qual que é a tensão de uma bateria de um veículo elétrico? Qual que é a tensão na bateria de um veículo automotor que não é elétrico, por exemplo? E assim sucessivamente, né? Então, vários exemplos de medição que você pode estar realizando. Mas o que eu quero trazer para vocês de principal vejam qual que é a semelhança entre todas essas medidas que a gente tratou agora. Temperatura, velocidade, resistência, tensão, às vezes medir corrente também. Qual que é o comum entre eles? Aonde isso tudo se conecta? Se conecta no conceito de medição. Que medir, pessoal, é nada mais, nada menos que você comparar uma grandeza com outra do mesmo tipo que é padrão. Exemplo, você vai lá e mede a altura dessa latinha de refrigerante. A altura deu 13,5 centímetros. Você, na verdade, a hora que você está dizendo isso, você está comparando o que você mediu com uma grandeza padrão. Que grandeza padrão que é essa? É o metro. Você está falando, na verdade, que essa latinha ela tem 0,135 partes de um metro. Se ela tivesse, se você vai lá mede, por exemplo, qualquer coisa e deu 1,5 metros, por exemplo, a sua altura,
Então, quer dizer que você está comparando a sua altura com a grandeza padrão de 1 metro, que é teoricamente conhecida. Então, com base no metro, a gente já tem uma noção, né, da grandeza daquela variável medida. Quando você mede, por exemplo, resistência elétrica e dá, por exemplo, 105 ohms, você está comparando esse valor de 105 à unidade padrão, que é o ohm, né, que no caso, 1 ohm. Então, quer dizer que é 105 vezes maior do que o ohm. Então, mentalizem isso, né, que vai ficar claro para vocês. Sempre que a gente está fazendo uma medição, a gente está comparando o valor medido com a unidade que é padrão, né, do mesmo tipo. Esse é o conceito nosso de medição. E a gente pode dividir uma medida, né, que a gente está fazendo em 3 partes, né, principais. Primeira, aspectos observáveis antes da medição, ou seja, antes de você fazer o processo de medir, você tem que observar. Segundo, aspectos que você está fazendo durante a medição. Então, durante a medição, você está observando algumas coisas. E, por fim, os aspectos que você vai observar após as medições realizadas. Então, a gente vai tratar dos 3. Então, antes, durante e depois da minha medida que eu vou fazer. No caso, claro, a gente vai focar nas nossas medidas elétricas, tá bom? Então, começando aqui com os métodos de medição e suas peculiaridades. Então, isso é algo que acontece antes da medição. Antes de medir, você vai ter que mentalizar, ó, qual método que eu vou usar para medir isso daqui? Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. O método em si é uma sequência lógica que você vai seguir para ter o sucesso na sua medida. E geralmente a gente escolhe uma grandeza, né, e uma exatidão requerida. Por exemplo, você vai fazer um bolo. Você pode estar fazendo um bolo na sua casa, é um bolo caseiro, né, e a receita te fala para pôr uma colher de sopa de açúcar e tudo bem, você não quer ser tão preciso assim, ir lá e contar quantas gramas de açúcar você vai colocar naquele bolo, quantas gramas de açúcar uma colher de açúcar equivale. Às vezes você nem tem a balança para pesar. Não interessa se passar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai mudar em nada a sua receita. Já uma receita industrial em larga escala, né, então aí já começa a ser diferente, porque se você colocar um pouco a mais, um pouco a menos, às vezes o seu cliente que está acostumado a comer um bolo, né, com um padrão de doce em um determinado jeito, às vezes se você colocar um pouco a mais, sai mais doce ou sai menos doce, e você não agrada o paladar do seu cliente que já está ali fiel, comprando bolo na sua loja por muito tempo, então você não vai querer esse tipo de variação, você vai querer ser mais exato, você vai querer ter uma medida mais precisa do quanto que você vai colocar de açúcar naquele bolo. Então, daí, por exemplo, você já partiria para uma medição utilizando, por exemplo, uma balança para garantir, né, que você vai ter o bolo, né, com a uniformidade de sempre que você vende lá na sua loja. Então, isso aqui já é um exemplo básico, mas que já define para você, né, o que você precisa. Você precisa de grande exatidão? Você precisa de pouca exatidão? Então, o que você precisa? Qual o método que você vai usar para fazer essa medida? Então, aqui já começa, então, esses conceitos de como medir. E o primeiro tipo de medição que a gente vai ter aqui é a medição direta. Quando você olha, por exemplo, para o velocímetro do seu carro e ele está dizendo que você está a 55 km por hora, essa é uma medição direta. Você olhou para aquele velocímetro, ele já te contou a sua velocidade. Quando você olha, por exemplo, para um voltímetro que mede potencial elétrico, né, mede quantos volts tem aquela medida, né, e ele já te dá a indicação, então essa é uma medição também direta. Quando você pega uma fita e mede a sua altura, é outro exemplo. A medição de temperatura com o termômetro, ele tem a escala graduada, né, você já olha e você já identifica ali, ó, tá 35 graus, por exemplo. Então, esses são todos exemplos de medição do tipo direta. Claro que se tem a direta, provavelmente também existe a medição indireta. A indireta, pessoal, é quando existe uma dependência, né? Aqui no nosso caso, com outras unidades ou quantidades ligadas ao mensurando. O que quer dizer isso? Por exemplo, você, para medir a potência elétrica, você vai precisar da tensão e corrente. Por quê? Porque o produto V vezes I te dá a potência. Veja que a potência ela é uma medida indireta. Se você tem um voltímetro e um amperímetro, o voltímetro medindo potencial, o amperímetro medindo corrente,
você pode fazer as multiplicações e obter a potência por si só. Mas essa obtenção, ela não foi de forma direta, ela foi de forma indireta, porque você teve que fazer um cálculo para obter isso. O seu equipamento, ele não te mostrou diretamente qual que é o valor que você queria ler. Um outro exemplo é o termopar, né? O termopar, ele é constituído ali por um material metálico, né, que tem coeficiente de dilatação diferentes, na verdade são dois materiais metálicos, e esses coeficientes de dilatação diferentes, eles produzem para mim uma determinada DDP, uma diferença de potencial, um potencial elétrico. E esse potencial elétrico é proporcional à temperatura, né, que aquele termopar está medindo. Vejam vocês que a saída do termopar não é graus Celsius, não é Kelvin, não é Fahrenheit, nada disso. A saída do termopar é volt. Então, você vai precisar de fazer uma conversão de volts para graus Celsius, ou Kelvin, ou Fahrenheit, o que você estiver utilizando de unidade de temperatura. Então, esse é um exemplo também de medida do tipo indireta, tá bom? Bom, seguindo aqui, um outro tipo, né, é um tipo, por exemplo, de comparação ou substituição. Por exemplo, você quer medir a resistência elétrica aqui desse resistor RX. Então, você quer medir esse valor de resistência, mas você não tem um ohmímetro. O que você tem é um amperímetro. Você tem um amperímetro, né? E esse amperímetro ele te dá uma determinada medição ali de corrente elétrica. Mas você tem aqui um resistor que você consegue, primeiro, variar a resistência dele. Então, essa flechinha, inclusive, indica isso para a gente, que esse aqui é um resistor variável, também chamado de potenciômetro. Então, potenciômetro. E com isso, você consegue ajustar aqui o valor da resistência desse resistor RS do meu lado direito. Vejam vocês que, se, por exemplo, você coloca essa chave aqui nessa posição, então você desliga essa e coloca aqui, vamos supor que seu amperímetro teve uma leitura de 1 ampere. Por quê? Porque a gente sabe que I é igual a V sobre R. No caso aqui é VP, que é a tensão dessa pilha ou bateria, o que você está utilizando aqui, né? E R é RX. E você quer saber o valor de RX. O valor de corrente nesse caso aqui mostrou para você que é 1 ampere. Bom, agora basta você fazer o que aqui nesse caso? Basta, no caso, você trocar a sua posição da chave para o seu potenciômetro, que você conhece o valor da resistência dele. Aqui, ó. Você troca a posição da chave e agora você ajusta aqui essa resistência de forma que a corrente aqui no seu amperímetro ela vai ficar variando. Por exemplo, no começo ela era 0, aí depois ela aumentou para 0,2 amperes, ela foi aumentando até 0,5. Então, à medida que você vai alterando o valor da resistência, você está alterando o valor da corrente. Você sabe que esse valor de RX aqui produziu 1 ampere. Então, a hora que esse amperímetro indicar para você uma corrente elétrica de 1 ampere, quer dizer que você chegou aqui no valor de resistência de RS igualzinho a RX, certo? Então, nesse caso aqui, bastaria agora você, por exemplo, tirar esse potenciômetro do seu circuito, ir lá e medir com outro instrumento, pode medir com multímetro. Nesse caso aqui é só um exemplo de uma variável, por exemplo, que você não conseguiria retirar esse resistor RX do seu circuito, por algum motivo. E aqui, então, é um exemplo de comparação. Vejam que eu fiz a comparação do quê? Eu fiz comparação de corrente elétrica em dois momentos distintos. Um primeiro momento utilizando o resistor RX, deu 1 ampere, e depois, um segundo momento utilizando o resistor RS, que é o nosso potenciômetro, né, até que o nosso amperímetro mostrasse também 1 ampere, e assim eu tivesse a relação de RX igual a RS. Então, agora eu consigo saber o valor no caso de RX, que eu quero. Então, esse é um exemplo de medição por substituição ou comparação. A gente tem também um quarto tipo de medição chamado por comparação de zero, ou também de equilíbrio. Essa aqui é clássica, né? Quando a gente tinha, né, séculos atrás, a comparação
de balanças, né, com peso padrão. A pessoa colocava, por exemplo, um bloco, né, um determinado peso de 1 quilo de um lado da balança, né, e ia colocando ali mercadorias até a balança se equilibrar. A hora que ela se equilibrasse, quer dizer que a mercadoria que eu coloquei tem 1 quilo. Isso é um tipo de medição chamada de zero, ou equilíbrio, quer dizer que há um equilíbrio entre as partes medidas. Em termos elétricos, a gente pode adaptar isso, né, e trazer, por exemplo, para o funcionamento da chamada de ponte de Wheatstone. O que essa ponte de Wheatstone faz para a gente? Mais uma vez, ela mede para a gente o valor de resistência elétrica de um determinado resistor que você não conhece o valor dele. Por exemplo, aqui, esse resistor RX. De acordo com essa ponte de Wheatstone, quando eu tiver o equilíbrio dela, ou, em outras palavras, quando essa tensão aqui, ó, esse voltímetro apresentar para mim uma medida de 0 volts, quer dizer que a minha ponte de Wheatstone está em equilíbrio. E quando essa ponte de Wheatstone ela está em equilíbrio, pessoal, essa relação aqui, ela pode ser seguida. Então, R2 dividido por R1 é a mesma coisa que R3 dividido por Rx. Se eu conhecer os valores de R2, R1 e R3, são resistores padrão, que nem você tinha aqui o peso padrão, né, de 1 quilo, lá da balança, aqui a gente tem os resistores padrão. R2, R1, R3 são resistores que você sabe já previamente o valor de resistência elétrica. Então, sabendo isso, você consegue obter o valor da resistência Rx. Né? E essa ponte de Wheatstone é utilizada em vários locais. É utilizada, por exemplo, para saber a força, porque às vezes a gente vai utilizar no lugar de RX, a gente vai usar o que a gente chama de célula de carga, que é um célula de carga, que acaba de escrever, né? Que é um resistor que ele é sensível à força aplicada sobre ele, à pressão que é exercida sobre ele. Né? Então, com base nisso, você consegue medir a pressão que está ali em um determinado local, né? A pressão, a força que está sendo exercida em um determinado local, e assim, diversas outras medidas podem ser realizadas também utilizando aqui essa ponte de Wheatstone, que é parte do princípio de comparação de equilíbrio, ou comparação de zero. E além disso, pessoal, a gente tem os chamados transdutores nesse processo de medição. O exemplo claro foi o que eu acabei de dar, do termopar. O termopar ele é um transdutor. O que a palavra transdutor quer dizer? Trans é justamente de transformação. Então, essa trans aqui, essa seria relativa à transformação. Dutor é em relação a uma medida, né, uma grandeza. Né? Então, estou trazendo uma grandeza de uma determinada variável para outra. Então, está fazendo uma transdução, está fazendo um caminho, uma transformação de uma grandeza para outra. O termopar, nesse caso aqui, ele está fazendo uma transformação de ali um estímulo de temperatura para um elétrico, que é um potencial elétrico. E esse potencial elétrico você pode depois transmitir ele, né, para ter ali a sua medida de temperatura que você quer, fazer a engenharia reversa, né, com base, por exemplo, numa tabela, você sabe, né, qual que é a temperatura em que aquele termopar está inserido, naquele seja um líquido, enfim, aonde o termopar estiver fazendo a sua medição. Um outro exemplo de transdutor é o microfone, em que a gente tem, aqui no caso, a transdução de áudio, né, em que um sinal sonoro, né, as vibrações de ondas sonoras, né, fazem um cristal vibrar, né, e essa vibração desse cristal produz uma determinada tensão elétrica, um potencial elétrico, que é muito baixo, e que depois, claro, precisa ser amplificado para você ouvir isso em alto-falante, assim por diante. Mas então o microfone ele é um transdutor de áudio. E o termopar também é um transdutor, só que um transdutor de temperatura. Então o que a gente vai ter aqui, basicamente, é sempre um estímulo físico, né? Por exemplo, pode ser o áudio, pode ser a temperatura, pode ser uma força, enfim, é um estímulo qualquer, você vai estar sempre passando isso daí por um sensor, que no caso aqui é o termopar, né, ou o seu microfone, né, então sempre vai ter um sensor com um transdutor
de forma que você tenha na saída um sinal elétrico, ou seja, você vai ter aqui na saída volts, tudo bem? E aí você vai poder pegar esse sinal e fazer o condicionamento que você quiser e trabalhar ele da maneira que você quiser para você ter o resultado esperado da sua medida. Então, isso é o processo, né, de medição utilizando um transdutor. Existem diversos tipos. A ideia, pessoal, não é decorar eles, a ideia é entender, né, que existem transdutores no processo de medição. Não se preocupem em ficar decorando essas tabelas, não tem necessidade alguma. Mas é interessante você saber que existem transdutores mecânicos, resistivos, capacitivos. Então, aqui, ó, todos esses aqui, né, ó, magnéticos, todos esses aqui a gente utiliza bastante em engenharia elétrica. E vai também lá para engenharia química, para biologia e assim sucessivamente. E a gente, uma vez mensurando isso, né, é transformado em deslocamento, em tensão, né, em um determinado campo magnético, pode transformar em cor, padrão ou frequência. Cor, geralmente, por exemplo, é utilizado bastante lá na química, né, quando uma mistura muda de cor, você tem ali uma determinada informação e assim por diante. Aqui eu tenho, por exemplo, um transdutor, né, mecânico, que é a famosa célula de carga, que eu estava dizendo para vocês, em que você aplica uma determinada força nessa célula de carga, e como reação a esse estímulo, você tem um determinado potencial de saída. E existe uma escala para você saber, né, qual que é aqui, depois medir essa força, né? Por exemplo, essa escala pode ser uma tensão de 5 volts para cada 1.000 newtons aplicados. Quer dizer que se eu vier aqui, por exemplo, e aplicar 1.000 newtons, se isso daqui representar para mim 1 kilonewton, eu sei que a minha tensão aqui, nesse caso, seria de 5 volts. E com base nessa escala, então, se eu tiver lá uma aplicação de 2 kilonewtons, eu já sei que a minha tensão de saída aqui seria de 10 volts, e assim sucessivamente. Então, esse aqui é só um simples processo, né, que você consegue, por exemplo, com a célula de carga, medir a intensidade de força que está sendo aplicada em um determinado local. Isso pode ser importante numa aplicação que você está trabalhando. Um outro transdutor, um transdutor resistivo, é, por exemplo, um termistor, né? Esse termistor, por exemplo, ele varia a resistência elétrica de acordo com a modificação da temperatura. E no caso aqui, dá para vocês verem que, à medida que a minha temperatura aqui no eixo X, à medida que essa temperatura aumenta, né, a minha resistência elétrica, ela diminui. Então, o meu R diminui. Então, existe uma relação que ela é, aqui no caso, não direta entre essas variáveis, é uma relação inversa. É uma relação que a gente chama de relação negativa. Vejam vocês que eu não posso falar que é proporcional, porque existe uma relação aqui que não é uma relação de proporcionalidade. Né? Então, começa um decaimento mais rápido no início, por exemplo, né? Com temperaturas subindo de menos 50 para menos 40, a resistência cai bastante, e depois, no final, essa resistência aqui já não é tão alterada com os aumentos de temperatura. Então, a relação não é proporcional. E justamente porque ela é inversa, a gente chama esse tipo, né, de relação, ou esse tipo de termistor, de NTC. O que quer dizer essa sigla NTC? É do inglês, né, Negative Temperature Coefficient, ou coeficiente de temperatura negativo. E com base nessa escala, né, por exemplo, se o seu termistor lá estiver apresentando uma resistência de, digamos, 90,76 ohms, você sabe que a temperatura está próxima ali a menos 25 graus Celsius. Então, esse daqui também é um exemplo de um transdutor. Nesse caso, um transdutor resistivo aplicado aqui à aferição de temperatura. Bom, assim a gente fecha a nossa primeira questão-chave da aula de hoje, pessoal, né, que é o conceito de medir e os principais métodos de medida. Então, medir, na verdade, é só comparar a grandeza medida com o valor padrão, por exemplo, o deslocamento com metro, o potencial elétrico, que é o volt com 1 volt, e assim por diante. E os métodos de medida, que são 4 tipos básicos, direta e indireta, e a gente tem os 2 tipos de comparação. É a comparação
de equilíbrio e substituição. E assim a gente pode avançar um pouquinho mais e chegar aqui nas principais propriedades dos nossos instrumentos de medida. Lembrando que a gente ainda está no processo aqui anterior à medição propriamente dita. E agora a gente vai entrar já, no caso, durante a realização dessas medições. Então a gente vai ver a característica dos instrumentos, que é algo que está acontecendo ali durante a sua medida. Primeira coisa, seu instrumento ele pode ser de dois tipos básicos, pessoal. Analógico ou digital. Instrumentos analógicos, né, só de você olhar para ele, você não vê um display, você não vê ali a mostração de dígitos, você já conclui que aquilo ali basicamente é um instrumento analógico. Mas, mais do que isso, um instrumento analógico ele tem um princípio baseado no equilíbrio interno de forças. Então, as forças se equilibram para mostrar ali um ponteiro, né, que mostra uma determinada medida. Então, quando tem o equilíbrio daquelas forças, o ponteiro fica estável naquele local e você consegue fazer a sua medição. Então, aqui a gente tem dois exemplos, um voltímetro analógico do lado esquerdo e um multímetro analógico do meu lado direito. E o instrumento digital é aquele que é baseado, né, em sistemas microprocessados. Então, você tem uma aquisição de dados, tem uma conversão de analógico para digital, que é o que a gente chama de AD, e essa conversão depois ali, você passa pelo tratamento de dados, e assim sucessivamente, até você ter ali no seu display, né, a indicação, geralmente um display de 7 segmentos, né, e assim sucessivamente. Você pode ter ali a indicação em uma tela gráfica, né, de, por exemplo, de LCD, ou enfim, o que o seu instrumento de medida estiver te mostrando. Claro que instrumentos digitais mais recentes têm até, por exemplo, telas sensíveis ao toque. Isso pode estar bastante presente aí. Quando você estiver, por exemplo, na indústria, você vai ter, às vezes, algum equipamento que você consegue ser sensível ao toque, coisa muito distante lá dos nossos instrumentos de medida analógicos. Então, o que é mais marcante em um instrumento digital é a presença de um display, ali que você tem os segmentos, e também a presença de um processamento digital de sinais, uma aquisição e uma conversão de analógico, que o mundo é analógico, para digital, tá bom? Para fazer essa medida e mostrar na tela para você o valor medido. Bom, com relação às propriedades, então aqui a gente vê a primeira e a mais básica delas, que é a indicação. O que você espera de uma medida, né, de um instrumento de medida, é uma determinada indicação. Quando você, por exemplo, pega um voltímetro e lê uma medida de 10 volts, esses 10 volts é a indicação daquele voltímetro. E essa indicação não necessariamente ela precisa ser visual, de você olhar. Ela pode ser, por exemplo, acústica. Aqui, ó, do lado direito, na parte inferior direita aí do slide, a gente tem um instrumento que é bastante utilizado, principalmente na distribuição, na rede elétrica de distribuição, para identificar a presença de potencial elétrico. Então, o profissional, ele aproxima esse aparelho, né, que é um identificador de tensão, aproxima esse aparelho do cabo, né, de energia, condutor elétrico, e se esse aparelho ele emitir um sinal sonoro, quer dizer que existe a presença de tensão, quer dizer que aquela linha está o que a gente chama de linha viva, e ele sabe que provavelmente se ele se aproximar ou se ele tiver um contato com essa linha, ele vai ter problema de segurança. Então, esse é um dispositivo, né, conhecido também por bip, né, porque ele faz o bip na hora que aproxima lá do condutor, e emite um sinal acústico, um sinal sonoro para identificar ali que existe a presença de potencial elétrico. Então, a indicação ela pode ser tanto visual quanto acústica, né? Ok, então, com relação à próxima propriedade, o fundo de escala. Fundo já remete ao final, né? O fundo é o final. A escala é justamente aquela graduação que tem lá no nosso instrumento de medida. Então, o fundo de escala é o máximo valor que aquele instrumento consegue medir. Então, esse multímetro analógico aqui, por exemplo, ele tem um fundo de escala, o máximo valor que ele consegue medir é de 500 volts. Então, o fundo de escala dele é de
exatamente 500 volts. Ele consegue medir uma tensão até 500 volts. Quando você olha, por exemplo, para esse multímetro, que é justamente o multímetro que a gente tem no nosso laboratório, você olha, por exemplo, qual que é a máxima corrente que esse multímetro consegue medir. Você vai ver que é de 20 amperes. Então, você sabe que o fundo de escala, a máxima corrente que esse multímetro consegue medir é 20 amperes. Então, esse é o fundo de escala dele para medição de corrente elétrica. Resolução, uma outra propriedade de medida, né? Resolução é a nossa capacidade de leitura. Por exemplo, quando eu olho para uma régua que está graduada, a gente vê aqui que a mínima variável, a mínima distância que você consegue medir é 1 milímetro. Então, a sua resolução aqui é de 1 milímetro, né, que é o mínimo valor de divisão, né, que é o chamado VD. Esse mínimo valor de divisão é o que você consegue fazer a aferição, a sua medida. Mas isso é para um instrumento analógico, já que a regra é analógica, né? E nos digitais, como que funciona? Nos digitais, pessoal, a gente vai ter incrementos graduais. Então, por exemplo, se você tem uma balança digital e você está colocando açúcar nessa balança aqui, ó, então no eixo X é a quantidade de açúcar e no eixo Y é a indicação dessa balança. À medida que você coloca um pouquinho de açúcar, ela continua mostrando 0 gramas para você. Aí, um pouquinho a mais que você coloca, mas ainda não chegou em 1 grama, um pouquinho a mais que você coloca, ela já começa a mostrar aqui para você que está pesando 1 grama. Na verdade, estão pesando um pouco menos, e você já sabe que existe um erro nessa medida. Mas tudo bem, isso faz parte do instrumento aqui digital, porque ele tem os incrementos, a sensibilidade dele, de modo que ele vai só alterar o seu valor indicado aqui na tela, no display, depois que uma determinada quantidade, aqui no caso de matéria, açúcar, for inserida ali em cima. Então vejam vocês que eu vou colocando mais açúcar, ó, já tem, por exemplo, aqui no caso, 1,2 gramas, e ele ainda não mudou. Mas assim que eu coloco, por exemplo, 1,5, ele já muda para mim para 2 gramas, e assim sucessivamente. Então, os instrumentos digitais, justamente por conta da quantização ou da conversão de analógico para digital que é necessária, né, você vai ter esse erro de incrementos, tá bom? Então, esse erro ele é inevitável desses instrumentos digitais. Claro que quanto maior a sua digitalização, ou quantos mais bits, por exemplo, você usar para digitalizar esse sinal, mais preciso vai ser a sua medição. Então, você consegue ter uma resolução melhor. Quanto maior for a sua quantização, a sua resolução vai ser melhor. Então, aqui é um exemplo básico de resolução. Nesse caso aqui de um voltímetro analógico, né? Vamos ver qual que é a resolução desse voltímetro. Bom, aqui tem o 100, o 200, então provavelmente a metade aqui é 150 volts. Entre os 150 e os 100, tem quantos riscos graduados aqui indicando para mim a resolução? Se vocês contarem, vocês vão ver que tem 5. Então, quer dizer que entre os 100 e os 150, existem aqui, no caso, 50 volts dividido em 5 graduações. Então, quer dizer que cada graduação representa para mim 10 volts. Então, a minha resolução desse voltímetro, ela é de 10 volts. Então, isso vale para toda essa escala graduada desse voltímetro analógico. Quando a gente pega um instrumento digital, que nem é, por exemplo, o multímetro que a gente usa no nosso laboratório, vejam vocês que ele vai dar a resolução com base no fundo de escala que você está utilizando. Então, aqui, nesse caso, o fundo de escala é 40 milivolts, 400 milivolts e assim por diante, até o máximo que ele consegue medir, que é 1000 volts. Com base nesse fundo de escala, a gente tem uma determinada resolução. Ó, a resolução, por exemplo, para fazer uma medida de até 4 volts, é de 1 milivolt. Isso você consegue não olhando aqui no nosso multímetro, mas você tem que consultar o manual do fabricante.
Tá bom? Então, essa imagem, inclusive, é uma imagem do manual do multímetro. Então, basta ir lá olhar e consultar para uma medição de, por exemplo, até 4 volts, ou você selecionando a escala de 4 volts, você tem uma resolução de 1 milivolts nessa medida que você está fazendo. Bom, por fim aqui, a faixa de atuação, o range. Né? O range é justamente a diferença entre o máximo valor que você consegue medir, fundo de escala, e o mínimo valor que você consegue medir com esse instrumento. Aqui, por exemplo, esse voltímetro, o máximo valor, ou fundo de escala, é de 500 volts. O mínimo valor que ele consegue medir é o 0 ou é o 100? Vejam vocês que medidas entre 0 e 100 volts, eu não consigo fazer. Eu não tenho uma escala graduada aqui entre 0 e 100. Então, entre 0 e 100, não é possível fazer medidas. Ele só mede a partir de 100 volts. Então, quer dizer que o nosso valor mínimo que a gente consegue medir é 100. E o valor máximo 500. Então, o nosso range aqui, nesse caso, é de 500 menos 100, que vai dar 400 volts. Quer dizer que esse instrumento aqui, nesse caso, esse voltímetro analógico, ele possui um range de 400 volts. Instrumentos analógicos, você provavelmente vai ter que ajustar o seu range, né? A sua escala. Esse aqui é um multímetro analógico. Vejam vocês que você pode selecionar aqui, ó, qual escala, por exemplo, de tensão DC ou tensão contínua você quer utilizar. Então, se você colocar, por exemplo, o ponteiro aqui na escala de 10 volts, então você tem que vir aqui, olhar DC, tensão DC, no caso, e numa escala de 10 volts. Então, essa aqui, ó, representa o nosso fundo de escala para tensão de DC até 10 volts. Se você mudar para 50, você vai ter que olhar para a escala de baixo, tá bom? E assim sucessivamente. Então, você vai ter que ajustar a sua faixa de atuação ou seu range conforme a medida que você espera. Se você já sabe que a tensão vai ser maior do que 100 volts, então você sabe que você teria que selecionar a escala de 250 volts. Então, o de 50 já não serviria aqui nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando. Só que acontece, claro, com o avanço, né, tecnológico e a utilização de cada vez mais multímetros digitais, muitos multímetros já selecionam para você de forma automática qual que é o range da sua medida. Ele já reconhece, né, e ajusta o fundo de escala de forma automática. O multímetro que a gente tem no laboratório, esse Minipa 2110, ele já faz isso de forma automática. Veja vocês que ele não tem aqui, ó, uma escala, né, para você selecionar, só tem o tipo de variável que você quer medir. Já esse outro exemplo aqui desse multímetro da Minipa, só que agora o 2082, vejam vocês como ele tem escalas graduadas. Então, tem escala para medir até 2 volts, fundo de escala de 20, de 1000 volts. Para medir resistência, você tem que selecionar, por exemplo, você vai medir um resistor que tem 100 kΩ. Então, você vai ver que a escala de 20 não dá. Você tem que colocar de forma manual aqui na escala de 200 kΩ para fazer essa medida. Já o multímetro do lado direito não precisaria, né, de você fazer esse ajuste, ele já faz de forma automática. É o que a gente chama de auto range. Bom, assim a gente conclui nossa segunda questão-chave, né, que é distinguir as principais propriedades dos instrumentos de medida: indicação, range, resolução e fundo de escala. Todos eles muito importantes, que a gente vai aplicar bastante ao longo das aulas teóricas e vocês vão aplicar também ao longo do curso. Passando aqui mais adiante um pouquinho, pessoal, vejamos quais que são os tipos mais comuns de erro, a causa e o tratamento adequado. Isso é algo que é feito após a medição. Então, a gente já está no processo agora de tratar os dados. A gente já escolheu o método correto, a gente já sabe fazer ali a indicação, ajustar o range do nosso equipamento de medição. Agora, a gente já tem a medida na nossa mão, a gente precisa tratar essa medida, ver se ela está com a precisão que a gente quer, uma exatidão que a gente quer, ou se não, se existe erro, se não, e assim por diante. Isso é algo que é feito após a medição. Então, vamos ver a análise dos dados medidos. Primeira coisa, erro de medição é justamente a diferença, né, entre o valor real, né, que aquela variável medida tem, e o valor que o seu instrumento apontou para você. Então, isso é basicamente o nosso
erro. E esse erro ele pode ser dado por diversas causas. Pode ser dado pelas variações ambientais, que muitas vezes influenciam, a temperatura aumentou, a temperatura diminuiu, isso influencia bastante. A própria percepção do usuário, ele fez a medida correta, ele soube trabalhar com aquele equipamento ou não. O próprio instrumento de medição, às vezes, ele não está calibrado. Calibração é justamente quando o fornecedor ou o fabricante, ele te garante, né, que aquele equipamento está fazendo medidas exatas, com uma determinada exatidão. E essa calibração, ela tem um período de validade, porque o seu equipamento, claro, ele se desgasta com o tempo, né, você tem o desgaste natural dele, e com o tempo ele vai se tornando cada vez menos preciso, menos exato. Então, isso é uma outra variável que você tem que levar em conta. Mas, enfim, o erro, então, é justamente a diferença entre o valor real e o medido. Né? E esse erro pode acontecer por diversos fatores, alguns deles aí elencados no slide para vocês. Por exemplo, eu vou medir com o multímetro do nosso laboratório a tensão da rede elétrica lá de uma tomada do laboratório. Então, eu vou fazer diversas aferições. Então, eu pego o multímetro, vou lá com toda a segurança e meço o valor da tensão elétrica. Então, a primeira medição deu 221,2 volts. Eu vou lá e anoto esse valor. E assim eu faço diversas medidas. 14 medidas aqui no caso. Dá para ver que todas elas, às vezes, tem uma variação um pouco para mais, um pouco para menos, né, do valor esperado, que é 220 volts. Mas, de fato, claro, a gente não espera que tenha 220 volts cravados. Isso depende de uma série de fatores, ter 220 volts na sua tomada. Então, é claro que a gente tem, então, que fazer várias medidas para a gente tentar mitigar um pouquinho a influência dos erros da nossa medição. Tudo bem. Então, os tipos de erros aqui que existem, né, de acordo com a causa e a origem de cada um. O primeiro deles, o erro grosseiro. Esse erro é o erro daquela pessoa distraída, aquela pessoa que estava ali fazendo uma medida, mas ela estava pensando em outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, pode ser até um erro de comunicação. Tem dois operários, um fazendo a medição, ele faz a medição apresenta lá 100 volts, e ele fala para o colega dele, né, que está ali naquele ambiente, o ambiente é ruidoso, ele fala, deu 100 volts, e o cara entende que deu 10. Aí ele vai lá, anota na planilha dele 10 volts. Esse é um erro grosseiro, né, um erro que não veio do instrumento de medida, ele veio do operador. É um erro que você consegue eliminar ele quando você tem pessoas atentas ao que estão fazendo, quando você tem a eliminação dessa falta de comunicação, por exemplo, você consegue retirar esse erro. Ele é um erro, por exemplo, então, que você consegue eliminar. O erro aleatório é aquele erro que você não tem previsibilidade nenhuma. Né? Você não consegue, então, eliminar ele. Você consegue apenas diminuir. Né? E ele é dado por variáveis temporais, espaciais, que são imprevisíveis. Às vezes a temperatura aumentou, a temperatura diminuiu. São coisas aleatórias, né, que podem acontecer, uma falha do seu instrumento que depois volta a funcionar de novo. Isso é algo aleatório. Não pode ser eliminado, mas se você fazer diversas medições, né, e anotar os valores corretamente, fazer o trabalho adequado desses dados, você provavelmente vai notar, né, algum valor medido que está fora do que é totalmente ali esperado. Então, você já pode descartar, por exemplo, esse dado. E, então, o erro aleatório ele pode ser, nesse caso, mitigado. Eliminado, dificilmente você vai conseguir, porque sempre vai ter presença de aleatoriedades no seu processo de medição. O erro sistemático, por sua vez, pessoal, ele é um erro que é perseverante. Né? Você está ali sempre, por exemplo, você tem certeza que aquela fonte de tensão sua tem 10 volts, e seu multímetro, né, para medir a tensão, você vai lá e mede, está dando 11. Então, todas as medições que você faz, dá 1 volt a mais. Você tem certeza que uma fonte tem 20, ele vai lá e apresenta 21. Então, dá para ver que esse 1 volt a mais, ele é um erro que está sempre aparecendo na sua medida, ele é um erro sistemático. É um erro que está fazendo parte ali do seu instrumento. Se você conseguir identificar esse padrão, né, que sempre está dando 1 volt a mais, ou 2 volts a menos, enfim, o erro sistemático, o padrão que for, você consegue, então, reduzir ele bastante. Né? Então, basta você aplicar o fator de correção.
Nesse caso, se ele está medindo 1 volt a mais, o seu fator de correção é 1 volt a menos. E aí, então, a sua medida vai estar apresentando um valor mais próximo daquele que você esperava. Então, você consegue também reduzir, tá bom? Então, esses 3 tipos de erros são os erros que estão aí presentes nas nossas medições. A forma de quantizar o erro é através do cálculo de erro absoluto e erro relativo. O erro absoluto, né, é bastante simples, é o módulo do valor medido menos o valor real. Então, nas minhas medições, se o meu valor medido, na verdade, o meu valor real é 220 volts, né, então eu vou pegar cada um desses valores medidos, vou subtrair do real e vou dar o resultado em módulo. É muito importante perceber que a unidade do erro absoluto é a unidade da própria grandeza medida. Por quê? Porque você está subtraindo volts, aqui nesse caso, de volts. Então, o resultado, obviamente, é um resultado que tem que dar em volts. Então, o erro absoluto, ele tem a unidade de grandeza da unidade, da grandeza que está sendo medida. Já o erro relativo, né, nada mais, nada menos que eu pegar aqui o meu valor medido menos o real, dividido pelo real. Relativo, veja a palavra, pessoal, relativo quer dizer que ele se refere a algo, é relativo a algo. E esse algo é justamente o meu valor real da minha unidade, da minha medida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o erro relativo dessa primeira medida, o valor medido é de 221,2 volts, o real 220 volts, dividido aqui pelo valor real, que é 220. Tudo isso em módulo. Então, e multiplicado por 100, né? Porque eu quero isso em porcentagem. Então, o erro relativo, ele é um erro de 0,54%. Então, vejam que a unidade aqui, no caso, é o porcento. Na verdade, é adimensional, né? Não é unidade, é só uma forma de indicação em percentual. Por quê? Porque eu tenho aqui, no numerador, a gente vai ter volts. E no denominador, a gente também vai ter volts. Então, volts com volts se cancela. Então, essa medida aqui, esse resultado, é um resultado adimensional. Tá bom? E esse, então, é o nosso erro relativo. Nesse caso aqui, dá para vocês verem, ó, uma das medidas que apresentou um erro relativo maior foi a quarta medida, com um erro relativo de 2,64%. Então, esses erros, né, esses valores, erro absoluto, erro relativo, eles são importantes para você identificar algumas medidas que estão com a discrepância elevada do valor real. Né? Então, dá para você olhar bem e só de olhar para o valor você já consegue identificar facilmente se está algo fora do real ou não. A média, bastante simples, né? Também em cálculos lá do ensino médio, basta você somar todos os valores medidos e dividir pela quantidade de amostras ou de medidas que você fez, e assim você obtém um valor médio. Então, o valor médio dessa medida que a gente fez da tensão foi de 220,94 volts, por exemplo. Caminhando um pouquinho mais, pessoal, já indo quase que para o final também, falta pouco conteúdo, né? A gente pode agora passar para a parte de diferenciar exatidão e precisão. E aqui mora muita confusão. Então, essa parte é importante, né? Estejam atentos. É clássico quando a gente vai falar de precisão e exatidão, a gente apresentar o tiro ao alvo. Então, essas medidas, na verdade, essas figuras, né? A1, A2, A3, A4, qual delas é precisa, ou quais delas são precisas, e quais delas são exatas. Então, a primeira figura a gente vê que o atirador, ele acertou o centro e todos os tiros dele ficaram concentrados em um local. Já o segundo caso, a gente vê que o atirador, ele se aproximou do centro, ele não está muito longe do centro. Só que os tiros dele foram muito espalhados. Eles não estão próximos entre si. O terceiro atirador parece que foi o pior de todos. Ele, além de errar o centro, ele não teve uma constância, né, nos seus tiros. Parece que ele variou muito a posição de acerto ali, né? O quarto atirador, ele é um cara que parece que ele tem que só ajustar a mira dele, porque ele está atirando né, sempre no mesmo local, mas esse local não é o local de exatidão, o local exato, ele é um local que está afastado do alvo principal, que é o centro ali do nosso alvo, né? Então, esses alvos aqui, eles ilustram muito para a gente o conceito de exatidão e de precisão. Então, vamos ver aqui. O primeiro
O primeiro atirador, né, dá para ver que como ele concentrou todos os tiros dele aqui exatamente no alvo, veja a palavra, exatamente no alvo. Então quer dizer que esse atirador ele foi exato. Além disso, vejam vocês que ele está sendo o quê? Todos os tiros dele estão muito próximos, né, uns dos outros. Não estou dizendo que está exatamente no alvo, mas estou dizendo que estão próximos entre si, está constante. Né? Eu espero que aquele atirador sempre vai continuar, né, atirando, e ele vai provavelmente continuar com aqueles tiros acertando aquela região. Quer dizer que ele também está preciso. Então, o primeiro caso é o melhor de todos. Ele é exato e preciso. O segundo atirador, a gente pode dizer que ele se aproximou do alvo. Ele não está tão longe assim do alvo. Então ele continua exato, menos do que o caso anterior. Tudo bem, mas ele continua exato. Mas só que vejam como os tiros dele vão um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Isso quer dizer que ele não está sendo preciso. Então ele não é preciso. O quarto atirador, ele está afastado do alvo. O alvo é a exatidão que a gente quer que seja ali em cima dele, né? Então, para ser exato, tem que estar no alvo. Então, nesse caso aqui, ele não é exato, porque ele está afastado do alvo. Então, não é exato. Mas vejam vocês que esse atirador, todos os tiros dele eles se concentram em praticamente um único ponto do alvo. Então, ele é preciso. Já o nosso terceiro atirador aqui, esse que foi o pior de todos, né? Vejam vocês que ele não teve nenhuma das duas coisas. Primeiro que ele está longe do alvo, então ele não é exato. E todos os tiros dele, cada um foi para uma posição. Então, ele também não é preciso. Então, a gente tem aqui exemplos, né? Do que é preciso, o que é exato. Trazendo isso para a engenharia elétrica, como que fica? Se o seu instrumento está te mostrando sempre um valor próximo do outro em medições consecutivas, ó, você sempre está medindo e está sempre dando valores próximos. Sempre medindo e sempre valores próximos. Quer dizer que ele está preciso. Ok. E se além disso, esse valor que ele está te mostrando é um valor praticamente igual ao valor real, quer dizer que ele também está exato. Então seria o caso 1, por exemplo. Esse caso 3 aqui, né, seria como se o seu instrumento de medida, cada hora que você mede, ele dá um valor. Né? Então, às vezes você mede aquela tensão de 220, você mede, ele dá 230, na sua segunda medição ele dá 210, na sua terceira medição ele dá 250. Né? Então, nenhum desses valores está próximo um do outro, então ele não está preciso. E se além disso ele não estiver te dando o valor real, né, ali, o valor exato, então quer dizer que ele também não está exato. Então, assim, a gente traz essa assimilação, né, dos alvos para uma medição utilizando um instrumento aqui da engenharia elétrica. Lucas, não estou entendendo muito bem isso, não. Fala para mim, então, com relação, por exemplo, ao multímetro, medindo uma tensão, por exemplo. Então, estou trazendo aqui para vocês um exemplo de medição de tensão de uma bateria de um carro. A tensão esperada é de 12 volts. Você vai lá, pega seu multímetro e mede 12 volts. Então, a indicação, né, que é uma característica lá da medida, que a gente já viu, lá no seu multímetro é essa daqui, 12,00 volts. Você consultando o manual do seu multímetro, você vê que, como ele tem um alto range, né, 4 volts é menor do que 12, então o seu multímetro não usou 4 volts, ele usou 40 volts, porque 40 é o valor imediatamente superior a 12. Quando você olha isso, você vê que em accuracy, que é a tradução de inglês de accuracy seria, no caso aqui, exatidão, você vai ver que a exatidão dessa medida aqui na escala de 40 volts é de mais ou menos 0,5%, e ainda tem aqui uma outra característica de mais 5D. Então, 0,5% aqui é 0,5% do valor medido. Então, no caso, 12 volts, vai ser mais ou menos 0,5% de 12. Só que como esse é um instrumento digital, ele ainda tem aquela imprecisão dos incrementos, lembra? Então, essa imprecisão dos incrementos, ela está refletida justamente nesses 5 dígitos, né, que são os dígitos menos significativos da sua medida. Como que você faz para calcular o erro dos dígitos menos significativos? Você pega o valor que ele está te apresentando aqui, que é 5, e multiplica pela resolução
para aquele fundo de escala, que no caso é 10 milivolts. Então, a resolução é 10 milivolts. No caso, você pegar 5 e multiplicar por 10 mili. Então, você vai ter uma exatidão total de mais ou menos 0,5% do valor medido, né, mais 5 vezes o fundo, 5 vezes a resolução, que nesse caso aqui é 10 mili. Colocando em números, colocando em números, o valor máximo esperado é o valor indicado, que é 12 volts, mais a nossa exatidão. No caso é 0,5% de 12, então 0,5%, tá aqui, de 12, mais os dígitos menos significativos, que são 5, vezes a nossa resolução, que é 10 milivolts. Isso tudo vai me dar uma tensão máxima, no caso aqui, de 12,11 volts. E o valor mínimo? O valor mínimo é só no lugar de fazer aqui mais, eu utilizar a parte negativa, que é o menos. Então, vai dar, nesse caso aqui, 12 menos 0,5% de 12, mais 0,01 vezes 5. Lembrando que 0,01 é a minha resolução, 5 é o número de dígitos menos significativos. Então, o valor mínimo esperado para essa medida da tensão da bateria do seu carro é de 11,89 volts. Então, existe aqui uma possibilidade da sua medida variar entre 12,11 e 11,89, conforme a exatidão que o multímetro te dá. E qual que é a forma correta, então, de escrever isso? Então, é a indicação certinha, 12,00, que nem ele te mostrou no display, mais ou menos a exatidão que você encontrou, que é 0,11. Se você fazer esses números aqui, obter o valor entre parênteses, você vai obter 0,11. E você tem uma imprecisão total, dividindo 0,11 por 12 e multiplicando por 100, é uma imprecisão total de 0,92%. É uma medida que pode ser considerada com uma boa exatidão, tá bom? Então, um erro de menos de 1%. Um outro exemplo aqui, se você pode pegar agora no lugar de medir a tensão da bateria do carro, você está medindo a tensão de uma pilha, uma pilha 2A, por exemplo. Aí você vai lá e mede essa tensão e a indicação ficou de 1,452. Então, ele vai usar provavelmente a escala de 4 volts, porque 1,452 é maior do que 400 mili. Você continua, então, com exatidão de mais ou menos 1000%, mais 5 algarismos, aqui no caso, dígitos menos significativos, e a resolução agora é de 1 milivolts. Fazendo as contas todas certinhas, você vai encontrar que o valor máximo esperado é esse, e o valor mínimo é o mostrado logo abaixo. Na hora de escrever isso, você vai escrever a sua indicação, mais ou menos a sua exatidão encontrada. Vejam que aqui eu tenho 3 casas decimais, então a minha indicação do meu erro aqui também vai ter 3 casas decimais. E a sua imprecisão total é de cerca de 0,83%, bem baixinha nesse caso aqui também. Então, só 2 exemplos para vocês entenderem o conceito aí de exatidão do nosso multímetro. Lembrando que precisão ela está relacionada a medições consecutivas. No caso aqui, eu apresentei só uma medição. Então, não dá para a gente falar só de exatidão. Não dá para a gente falar de precisão, tá bom? Então, seguindo aqui com o nosso último tópico da aula de hoje, pessoal, que é bem básico, que é como realizar operações matemáticas com algarismos significativos. Por exemplo, por que isso é importante? Quando você olha para essa régua e eu pergunto para vocês, qual que é o valor que você acha que essa régua tem aqui de distância? A verdade é que isso vai depender muito da pessoa que está olhando, da percepção dela, porque eu tenho certeza que tem, no caso, 27 centímetros. Agora, como o que a gente está medindo ele vai um pouquinho além disso, aí começam as imprecisões que a gente vai ter aqui. Pode ser que alguém vai falar que esse pedacinho aqui, que passou, ele consiste em, por exemplo, 0,5 centímetros, ou 5 milímetros. Outras pessoas vão dizer que, não, para mim parece que é 0,6 centímetros a mais. Outras ainda vão dizer, não, Lucas, é 0,4 isso daí, para mim. Então, tá vendo como que fica impreciso? E é justamente aí que entra os algarismos significativos.
né? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode falar? Que os 3 algarismos que compõem essa medida, né, 27,4, 27,5, outro que falou 27,3, ele tem 3 algarismos, os 3 são significativos. Só que o último deles não é consenso entre nós. É porque às vezes um falou que é 0,3, 0,5, 0,4. Então, os 2 primeiros, todos nós concordamos. Então, eles são significativos chamados exatos. Já os últimos aqui, eles são duvidosos, porque a gente não tem um consenso dessa medida. Por isso, ele é um algarismo duvidoso. Então, os algarismos significativos sempre são todos os exatos, mas o primeiro duvidoso. Então, no caso dessa régua, a gente pode dizer que o 27 constitui para a gente os 2 exatos, né? E o primeiro duvidoso é o 0,4, 0,3, 0,5, depende da sua leitura que você está fazendo, tá bom? Antes da gente prosseguir, só um parêntese rápido, que é muito importante a gente relembrar aqueles conceitos básicos de notação científica. O objetivo é a gente economizar, né, aqui no caso, tempo, para escrever vários zeros antes ou depois da vírgula de um número, na esquerda ou à direita de um número, e facilitar o nosso trabalho e também as operações matemáticas. Esse é o objetivo básico da notação científica, né? Então, a utilização da potência de 10, né, constitui para a gente essa notação, e no caso, sempre um algarismo diferente de zero vem antes da vírgula, né? Então, por exemplo, se eu for escrever as estrelas aproximadas da galáxia, é um número muito grande, enorme. Então, fica muito mais fácil representar ele por 2 vezes 10 à quarta, né? Se eu for trazer, por exemplo, o tamanho de um nanotransistor, né? Então, uma medida muito pequena, né? Então, é muito mais fácil escrever aqui, no meu caso, a notação científica. Então, só para relembrar esses aspectos, é só um parênteses aqui para a gente recordar isso. Porque eles vão ser importantes também na hora que a gente estiver falando aqui dos algarismos significativos, que é justamente esse slide. Então, primeira regrinha aí dos algarismos significativos. 0 à esquerda, pessoal, não é significativo. Por exemplo, 0,056 só tem 2 significativos, que é o 56 aqui nesse caso, tá bom? E zeros à direita, eles são significativos. Então, quando eu falo que a minha medida tem 2,740, esse zero aqui, você está me informando uma característica da medida, é zero. Então, ele é significativo. Algarismos significativos não dependem do número de casas decimais. Isso muito em função da nossa notação científica. 3,67 tem 3 significativos, 0,367 vezes 10 elevado à primeira, que é a mesma coisa, né, que o número de cima, também tem 3. E se eu colocar aqui mais um zero à esquerda, como o zero à esquerda não altera o significativo, e colocar uma potência de 2 no 10 aqui, continua sendo o mesmo número, então continua tendo 3 significativos. E se o valor é igual em módulo, na representação pode ter algarismos significativos diferentes. Por exemplo, é diferente em termos de significativos você escrever 36,7 vezes 10 à terceira e 36.700. Aqui você tem 3 significativos. Aqui, como você está colocando 36.700, esses 2 zeros aqui, eles passam a ser significativos. Então, tem que ter cuidado na hora de representar isso. Arredondamento, bastante simples, faz parte aí do nosso dia a dia, né? Se não houver casa decimal, não tem arredondamento, é bastante lógico. Se o último número for inferior a 5, então a gente pode desprezar ele, né? Então, 4,84, por exemplo, vira 4,8. Se for superior a 5, a gente vai somar 1 ao número anterior. Então, 4,86, né, no caso, vai virar 4,9. E se for igual a 5, o último número, daí eu vou olhar se o anterior é ímpar ou par. Se ele for ímpar, eu arredondo para mais. Se ele for par, eu arredondo para menos, né? Então, aí está o caso, o exemplo de 4,95, arredondando aqui para mais, e 4,85, arredondando para menos. Para a gente partir aqui mais para o final, com relação à adição e subtração. Na hora que eu vou fazer a adição e subtração envolvendo aqui os números, os algarismos significativos, pessoal, eu sempre vou olhar para a quantidade de casas decimais. Aquele número que tiver menos casas decimais,
ele vai dar para mim quantas casas decimais que o meu resultado tem que ter. Por exemplo, vou adicionar 30 com 21,532. Então, aqui a gente tem, no caso, 4 significativos, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 significativos. Só que aqui a gente tem 2 casas decimais, e aqui a gente tem 4 casas decimais. Como eu estou fazendo uma adição, eu sei que o meu resultado tem que apresentar 2 casas decimais, né, respeitando os arredondamentos. Então, aqui fazendo a soma, né? Então, o meu número final vai dar 51,532. Ele tem 3 decimais, né? 3 casas decimais. No caso, não pode, a gente tem que colocar com 2. Então, como aqui o 2 é menor do que 5, né? A nossa representação final é de 51,53, com 2 casas decimais. Subtração, mesma coisa, né? Então, se eu estou subtraindo um número que tem aqui, no caso, 4 casas decimais de um que tem 2 casas decimais, então quer dizer que o meu resultado tem que ter 2 casas decimais. Então, fazendo essa subtração, eu chego no resultado de 2,556. Nesse caso, como o 6 é maior do que o 5, né, eu adiciono 1 ao número anterior, que é 5. Então, o resultado fica 2,56 com 2 casas decimais, tá bom? E assim, mesma coisa com os 2 outros exemplos aqui da parte de baixo, tá bom? Então, é só mais 2 exemplos aí que vocês podem ver com calma para praticar a soma e a subtração envolvendo algarismos significativos. Já a multiplicação e divisão, eu já olho para a quantidade de significativos que o número tem. E sempre o resultado tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos, né, que aquele fator que tem o menor número de significativos da sua soma, da sua multiplicação ou divisão. Por exemplo, eu vou multiplicar 525,36, que tem 5 significativos e 2 casas decimais, por 2,35, que tem 3 significativos e 2 casas decimais. Então, eu sei que o meu resultado ele tem que apresentar 3 significativos. Então, a minha resposta, nesse caso, será 1,23, e esse número tem 3 algarismos significativos, né? E eu estou utilizando aqui, no caso, a nossa notação científica, justamente para poder representar o número correto de algarismos significativos que esse resultado possui. Essa observação é muito importante porque números puros, que são números presentes em equações, eles não contam aqui nesse caso para adição, multiplicação, divisão, subtração. Tá bom? Por exemplo, se eu vou fazer a área do triângulo retângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Esse 2, ele é justamente um número puro. Ele é um número puro. Então, ele não leva em consideração algarismos significativos. Então, o resultado seu da multiplicação, ele vai vir aqui do produto base vezes altura. Você vai olhar para esse produto para dizer quantos algarismos significativos a sua resposta vai ter. Tá bom? Então, no caso aqui, eu tenho um primeiro número, 2,36, que é a medida da minha base, ela tem 3 significativos. A medida da altura, 11,45, ela tem 4. Então, eu sei que o resultado tem que ter 3. Então, por isso que o resultado foi apresentado como 13,5 centímetros quadrados. Tudo bem? Para encerrar, pessoal, né, eu trago aqui para vocês 2 casos de medição que envolvem algarismos significativos e também envolve a escolha adequada do fundo de escala, para você ter medidas mais exatas. Então, você tem um multímetro, e esse multímetro ele não tem um ajuste automático de range. Você que vai escolher o fundo de escala. E você vai medir a tensão da bateria do seu carro, né? Ok. Na primeira medida que você faz, você utiliza a escala de 40 volts. Então, você está utilizando aqui o range de 40 volts. E o seu multímetro, ele te dá essa indicação, né, do jeitinho que está aqui, com esses números, né, com 4 algarismos significativos. A resolução dessa medida é de 10 milivolts. Você olha isso do manual do multímetro.
né? E a exatidão ela é dada por mais ou menos 1000% mais 5D. Lembrando que 5D eu tenho que multiplicar pela resolução para me encontrar, né, esse valor aqui dessa exatidão. Então, quando você vai escrever esse valor que você mediu da tensão da sua bateria, né, 12,23 é o valor indicado, então está aqui, valor indicado, mais ou menos a exatidão. Já levando em consideração mais ou menos 1000% e o 5D, tá bom? Então, 12,23 mais ou menos 0,11 volts. Isso te dá uma imprecisão total da sua medida de 0,9%. Ok, beleza, tá baixa a sua imprecisão. Essa é uma medida legal. Ok, então, agora, uma pessoa desavisada, que não conhece fundamentos de medidas, que nem a gente está tratando nessa aula, no lugar de escolher o fundo de escala de 40 volts, ela escolhe o fundo de escala de 1000, que é o maior fundo de escala lá do seu multímetro. O que vai acontecer a hora que ela põe um fundo de escala muito grande para medir um valor de grandeza que é pequeno? Vamos ver. Então, nesse fundo de escala de 1000, a indicação que o multímetro vai te dar é essa aqui, ó, 0,012 kV. Que a gente sabe, né, quilo é o prefixo de 1000, a gente sabe que isso aqui é equivalente a 12 volts. Beleza. Algarismos significativos da medida são 2, porque eu desprezo os zeros à esquerda. Vejam vocês como só pelos algarismos significativos já dá para você perceber que a sua medida não está legal. Você já tem a metade de significativos em relação à medida correta. Já não está legal. A resolução do seu multímetro, nesse caso, passa a ser de 1 volt. O incremento mínimo que ele vai dar ali é de 1 volt. A exatidão também muda. Agora é mais ou menos 1% com 5D. Isso daqui vai ser um problema para vocês vão entender já já. Então, na hora de escrever sua medida, você vai escrever 12, né, com 2 algarismos significativos, mais ou menos a exatidão total, né, que vai dar aqui, nesse caso, 5 volts. Vocês podem fazer as contas e ver se eu fiz correto aqui. Então, 12 mais ou menos 5. Olha só para vocês verem. Quer dizer que essa tensão da bateria ela pode variar entre 5 volts para mais, indo até 17, ou 5 volts para menos. Então, você tem uma imprecisão aqui, nesse caso, de 41,7%. A conclusão que você chega ao olhar esse valor de imprecisão é que, de fato, eu não posso confiar nessa medida. Porque eu não sei se minha bateria está com a carga muito acima, pode chegar até 17, ou então se ela está descarregada, chegando ali próximo a 7 volts. Eu não sei, eu não consigo dizer, né, nesse caso. Então, vejam vocês que é muito importante, na hora que eu estou fazendo as minhas medições, eu saber, eu ter o feeling, o sentimento, né, do que eu vou medir, para me ajustar adequadamente a escala, quando ela não é automática. No caso, se fosse automático, o multímetro, de forma automática, já ia ajustar para você que a escala de 40 volts de forma automática, você não precisaria nem pensar. Mas se você precisar ajustar, você tem que pensar qual é o valor que eu espero dessa medida e ajustar o fundo de escala para o mais próximo possível desse valor. Porque quanto mais próximo é o fundo de escala da sua variável medida, mais precisa é a sua medição. Tá bom, pessoal? Bom, aqui tem mais um outro exemplo. O que é mais interessante aqui, que eu trago para vocês, é que se você utilizar, por exemplo, a faixa de 40 volts para medir uma tensão de 600, o que vai aparecer na sua tela do seu multímetro é o número 1. Isso quer dizer que chegou-se ao limite do fundo de escala. Quando ele não tem ali, quando ele chega até o fundo de escala, ele apresenta para você o valor 1. Né? Então, aparece na esquerda ali apenas um algarismo 1. Quer dizer que você chegou no fundo de escala. Se você quiser fazer a medida, você precisa trocar ela. Então, e aqui no caso da direita, é um caso de medição adequada, utilizando aquela escala de 1000 volts que a gente utilizou no caso anterior. Só que agora, a gente está utilizando de forma correta, tá bom? Porque a tensão é uma tensão medida de 620 volts. Bom, assim a gente fecha, né, todos os conceitos, né, então, desde a primeira até a quinta questão-chave da aula de hoje, finalizando aqui com os algarismos significativos. Pessoal, a lista de exercícios dessa unidade 2, ela já está disponível aí no Google Classroom. Em caso de dúvidas, me procurem. Estou sempre disponível aí para auxiliar vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar presente na nossa aula, né?
tudo de bom para vocês e até a nossa aula número 3. Um abraço, pessoal!